Os mísseis de cruzeiro são uma das armas mais dissuasórias do mundo. Por sua capacidade de destruição ser tão grande, impede ofensivas contra países que detêm a tecnologia de produção de mísseis de cruzeiro. A dissuasão é um dos principais fatores na defesa nacional, e a ideia de que um contra-ataque de um país atingido pode ser tão letal que impede que ele seja atacado. Pode-se dizer que o poder de dissuasão está na pronta resposta de armas extremamente poderosas e letais, causando o medo da punição. Por isso, o desenvolvimento militar é tão importante para manter a ideia de um país de paz. É inegável que as riquezas do Brasil chamam a atenção de muitos países poderosos, e a única forma de manter essas vastas zonas seguras não pode ser por apenas ações diplomáticas, mas também pelo poder da defesa das Forças Armadas brasileiras. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro, em um discurso aberto, disse as seguintes palavras: "Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora." A ideia por trás dessa frase é que, caso as ações por meio de negociações diplomáticas para a defesa do território brasileiro não forem o suficiente, temos que estar prontamente para defender o território nacional com as Forças Armadas brasileiras. Com tudo isso, vemos a necessidade de desenvolver a tecnologia de defesa nacional para ir de frente com qualquer possível inimigo à soberania. Por muitos tempos, a falha ideia de que o país de paz não deve investir em sua tecnologia militar colocou as Forças Armadas brasileiras em sérios problemas de defasagens. Mas como mostra nos vídeos do canal, muitas ações vêm sendo tomadas para mudar essa situação. Além da defesa nacional, a área de tecnologia militar pode desenvolver a economia brasileira, tanto pela criação de empregos como em vendas bilionárias a outros países. Com isso, desde 2001, vem sendo desenvolvido uma das armas mais poderosas já produzidas no Brasil, o míssil de cruzeiro brasileiro. É produzido pela empresa Avibras e faz parte do projeto estratégico do Exército para o Astros 2020, que é a plataforma em que ele será lançado. O AVTM-300, um míssil de cruzeiro, pode atingir alvos de a 1.000 km de distância, mas oficialmente, o AVTM-300 será inicialmente limitado a 300 km de distância, podendo sim chegar a ter uma versão com alcance maior. Poderá carregar 200 kg de explosivo. Como mencionei, será inicialmente lançado a partir da plataforma dos Astros 2020. Com esse novo vetor, amplie muito a capacidade das forças terrestres. Ele poderá atingir alvos estratégicos no interior de possíveis países inimigos, fazendo com que os sistemas Astros, que antes poderia lançar apenas 4 alcances menores, de 30, 40, 60 e 80 km, agora com o míssil de cruzeiro brasileiro, o Astros 2020, será um dos sistemas de artilharia mais avançados e letais do mundo. O AVTM-300 colocará o Brasil no seleto grupo de países com a capacidade de produção de mísseis de cruzeiro, aumentando a posição do Brasil no ranking militar mundial, além de se tornar o único da América Latina a deter a capacidade de desenvolvimento dessa tecnologia. Em toda a América, apenas os Estados Unidos detêm a capacidade tecnológica para produzir mísseis de cruzeiro. Poucas das informações técnicas citadas nesse vídeo está 100% confirmada, pois o míssil ainda está em desenvolvimento e muitas coisas podem mudar, além de que poucas informações são divulgadas para manter o sigilo estratégico das Forças Armadas. O que se sabe é que o mais certo será o míssil superfície-superfície, que deverá ser lançado a partir da plataforma dos Astros 2020, com uma bateria de Astros, com 6 lançadores múltiplos de foguete. 12 mísseis poderão ser lançados, em 12 alvos diferentes. Mas espera-se que tenha a versão para as demais Forças Armadas, além do EB, como o míssil ar-superfície para a FAB, que deverá ter especificações parecidas com o míssil lançado por terra. As informações estão sendo mantidas em sigilo, mas o plano estratégico das Forças Aéreas mostra o desenvolvimento de um míssil de cruzeiro lançado por meio de aviões da FAB. Em um vídeo do Ministério de Defesa dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro, na área da defesa, mostra o míssil de cruzeiro sendo equipado ao caça F-5M Tiger II, que indica que está ocorrendo testes de uma versão ar-terra para a Força Aérea, e provavelmente a versão para a Marinha, que poderá ser lançada pelos lançadores verticais dos navios da esquadra. E com o desenvolvimento dessa tecnologia de mísseis, poderá até surgir uma versão para os submarinos nucleares brasileiros, como uma versão de míssil antinavio Mansup, o Mansub, que é lançado como um torpedo até atingir a superfície, onde seus motores são ativados e ele entra em trajetória comum de lançamento. Com todas essas possíveis variações do míssil, o Brasil terá uma força dissuasória extremamente qualificada, garantindo bem o interesse da soberania nacional. Em discurso, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, disse que o AVTM-300
está em sua fase final de testes. Começou seu desenvolvimento no ano de 2001 e teve continuação em 2011, e já fez mais de 16 testes com os protótipos do míssil. E ainda disse que está previsto para estar pronto entre 2021 e 2022. Com isso, um primeiro lote de produção estará programado para ser adquirido em 2021, informou o general José Júlio Dias Barreto, gerente de projeto dos Astros 2020. Inicialmente tem um alcance de 300 km por um limitador, mas pode atingir alvos de até 1000 km. Ele tem uma velocidade de cruzeiro de 800 km por hora, que também pode ser otimizado conforme o desenvolvimento do míssil, e pode passar de 1000 km por hora. Ele tem um guiamento inercial junto ao GPS. Ele tem uma precisão de 30 metros, com um comprimento de 5,5 metros. Ele leva uma ogiva de 200 kg de explosivo. O peso total é de 1.400 kg. Estima-se que o custo unitário do míssil será de 1,2 milhões de dólares. Inicialmente ele é propulsado por um motor foguete até atingir a altitude pré-estabelecida, que é em cerca de 1000 metros. Quando atinge a altitude estimada, o booster é ejetado. Então o míssil entra em trajetória semi-balística e ativa o seu motor de tipo turbina a gás, que é o Turbojato Polaris TJ-1000, e consegue baixar sua altitude, ficando a poucas dezenas de metros acima da superfície, dificultando sua detecção por radares. Conforme ele vai se movimentando e adentrando o território, ele faz uma leitura de sua altitude, se ajustando conforme o terreno. Para se ter uma noção dos alvos que ele pode atingir, se uma dessas situações realmente acontecer, muito provavelmente o limitador do míssil a 300 km será retirado, chegando até 1000 km de distância. Mas em tese, mesmo com apenas 300 km de alcance, uma bateria de sistema Astros 2020 na fronteira com a Venezuela, em Roraima, conseguiria atingir alvos estratégicos no centro da Venezuela. Com isso, impede muitas tentativas de ataques por meio de países ao Brasil, pois se sabe que as retaliações seriam extremamente letais. Com o desenvolvimento do míssil de cruzeiro brasileiro, o AVTM-300 se tornará uma das armas mais poderosas que o Brasil dispõe. Apelidada de O Matador, é chamado pelos nossos países vizinhos de la arma mais poderosa da América Latina. E com a implementação desse armamento, as Forças Armadas Brasileiras vai desenvolver tanto sua tecnologia militar, aumentando seu poder dissuasório e garantindo a soberania e a paz brasileira. Vale lembrar que muitas das coisas ainda estão a ser desenvolvidas e podem ser aprimoradas. O míssil já está em fase final de testes. Com o tempo, o míssil de cruzeiro brasileiro poderá ter características mais avançadas das quais citei aqui, mas espera-se que com a sua entrada nas Forças Armadas Brasileiras haja uma revolução com um acréscimo no poder bélico brasileiro. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixem suas sugestões de vídeos nos comentários. Se inscrevam e deixem um like.